Hi nerds, how's it going? Muita gente me pergunta lá no Instagram, o @fluencianerd, sobre entrevistas de emprego. Como é o processo seletivo, como são os documentos, e é por isso que hoje eu trouxe aqui o Cleverson. Fala, professor, beleza? Que vai fazer algumas perguntas e eu vou responder as perguntas do Cleverson, que na verdade são perguntas que vocês fazem constantemente e que ele me perguntou e eu achei muito legal a gente trazer para cá. Professor, eu tava trocando ideia com uns amigos meus lá da faculdade e a gente estava trocando ideia, conversando sobre como é que deve ser as entrevistas, né? Esse processo de emprego, entrevista lá fora do Brasil, hein? Então, Cleverson, a cultura de um país pode sim influenciar muito em aspectos de emprego e trabalho. E quando se trata então aí de entrevistas, de processo seletivo, isso pode ser realmente muito expressivo. Então vamos falar aqui das similaridades e das diferenças do que a gente tem de processo seletivo no Brasil e lá fora. A gente vai falar aqui de documentação, de entrevistas, de e-mails, enfim, de tudo aquilo que você precisa saber para dar os primeiros passos na compreensão do que é o processo seletivo fora do país. Então, professor, eu me interesso muito por esse assunto. Tem como você me falar, tudo que dá para falar desse negócio, que eu precisava entender isso de uma vez, sabe? Olha, isso aqui é uma forma resumida desse assunto que pode ser bem extenso e delicado, tá? Mas olha, esse assunto é trabalhado extensivamente lá no nosso curso Inglês para Devs. Nessa Black Friday, excepcionalmente, a gente vai abrir vagas para esse curso. Na partir da segunda-feira, dia 22, vai ter vagas abertas e, é claro, com um grande desconto. Na real, essa vai ser a última chance de você entrar no curso nesse ano agora de 2021. Então, se você realmente quer entender de forma mais extensiva tudo aquilo que eu vou falar aqui hoje e também ter na sua mão ali documentos e modelos para você seguir de toda a documentação, de currículo e todos os outros documentos que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, o nosso curso vai ficar disponível pela última vez para você entrar com uma lista de espera que vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, professor, eu preparei 5 perguntas aqui. Aí o senhor pode me responder aí, ó. Número 1. Os documentos que a gente usa aqui no Brasil são os mesmos que a gente usa lá fora? Bem, antes de mais nada, você sabe o que é uma cover letter? Você sabe o que é uma recommendation letter? Você sabe quais são as diferenças e as similaridades do currículo lá de fora com o nosso currículo aqui do Brasil? Pois é. Então, se você não sabe algum desses pontos, fica aqui porque a gente vai falar disso agora. Uma cover letter geralmente é o primeiro documento que o recrutador vai ler. Chama cover letter porque isso é basicamente uma carta. Letter é carta em inglês, que você escreve para a pessoa que vai te entrevistar, a pessoa que vai fazer a sua seleção, entender o porquê que você se candidatou para aquela vaga e o que te faz ser um bom candidato exatamente para aquela vaga ali. Então, geralmente, a cover letter é isso. Mas você vai perceber que todos os outros documentos também são direcionados para a vaga que você está se candidatando. Então, você não vai fazer aquele documento geral, como muitas vezes a gente faz aqui no Brasil, aquele currículo, e enviar ele para 10 mil empresas, porque não é assim que as coisas funcionam. Você tem que preparar a sua documentação especificamente para cada vaga e para cada empresa, porque aí você consegue destacar os seus pontos fortes para aquela vaga e aí você aumenta a sua chance de ser realmente contratado. Isso também vale para o seu currículo, né? Lá no seu currículo você não vai falar de todas as experiências que você tem aí, por mais que a vaga seja na sua área, às vezes a sua área é muito ampla. Além disso, lá no seu currículo, você também não vai ficar descrevendo o que você faz naquele trabalho, saca? Por exemplo, eu fui programador front-end na empresa. Você coloca lá, programei X, Y, Z, fiz Y, Z. Por que você não pode fazer isso? Porque, na verdade, o nome do seu cargo, o nome da sua posição, já deveria descrever aquilo que você faz. Então o que eu vou colocar? Na verdade, o que você tem que colocar é o nome do cargo, quando começou e terminou aquela sua posição, e logo embaixo, em forma de tópicos, até uns 3 ou 4 tópicos no máximo, você vai descrever aquilo que você gerou de positivo para a empresa naquela posição. Então, aquilo que te fez diferente de um desenvolvedor front-end, por exemplo, qualquer. Vamos supor, então, que você seja um analista de finanças, né? Você conseguiu reduzir ali em 40%, 50% os gastos de uma empresa, conseguiu enxugar.
Isso é uma coisa muito relevante, você tem que colocar isso lá. Ou se você é um programador, você pode colocar num tópico que você fez um serviço tão bom que o cliente quis fechar um outro contato de um outro projeto com você. E vale a pena mencionar, isso até para o Brasil também, que experiências com mais de 10 anos de passadas, né, você não deveria colocar lá, né, porque não faz muito sentido uma experiência tão antiga assim. Agora, além da cover letter e do currículo, né, que são bem diferentes, você já percebeu que é bem diferente, eles também têm um outro documento que pode ser pedido, que é a recommendation letter, que é a carta de recomendação. O que é isso? Na verdade, é uma carta que alguém escreve para você, descrevendo como você foi um bom funcionário ou uma boa pessoa dentro da empresa naquele cargo que você trabalhou lá. Então, é o seu gerente, seu superior, ou talvez alguém que é do mesmo nível que você, que desempenhou, foi seu colega de trabalho, você vai pedir àquela pessoa para falar se você vai te recomendar para aquela vaga. Agora, geralmente, muitas empresas podem pedir 1, 2 ou até 3 cartas de recomendação. Então, o ideal é você pensar bem em quem você vai pedir para escrever e, geralmente, pessoas que têm um nível acima de você na empresa têm um peso maior na hora que a pessoa lê. Um amigo, uma pessoa que está na mesma posição ou abaixo, pode ser que não tenha um peso muito grande na hora do avaliador, ali, do empregador, avaliar aquela sua descrição. É claro que podem existir outros documentos, mas esses são os principais que eu vejo aí o pessoal fazendo e pedindo nas empresas e vagas lá fora. Pergunta número 2. Como eu posso construir esses documentos exatamente como eles esperam? Então, se você quer entender sobre esse assunto de uma forma mais extensiva e, na verdade, ainda ter na sua mão um template, ou seja, um molde, para você não errar na hora de escrever o seu currículo, na hora de escrever o seu cover letter, ou até mesmo e-mails que você tem que enviar para as pessoas, no nosso curso Inglês para Devs tem tudo lá. Não dá para a gente falar em um vídeo curto, é claro, porque é muita coisa para a gente falar, você já deve ter percebido. Terceira pergunta. Como são as entrevistas? Então, aqui pode ser o ponto que pode mais variar de empresa para empresa, de país para país, de cidade para cidade, pode variar muito, porque cada empresa tem uma cultura que pode, na verdade, considerar uma entrevista ou outra melhor para ela. Então, na verdade, a gente pode sim considerar algumas coisas, que é o que eu vou falar aqui, mas isso vai variar muito. A primeira coisa que eu queria falar, na verdade, é conectar essa pergunta com a anterior que você fez, Cleverson, que é sobre a documentação. É legal que você leve as documentações que a empresa te pediu com você na entrevista. Por mais que você já tenha enviado para eles via e-mail, via formulário, via plataforma, enfim. É legal que você tenha em mãos, tá? Porque às vezes você quer fazer alguma referência, alguma informação que está ali, ou eles não receberam, sei lá, você está tudo na mão ali, só entregar, fica bem legal. Aqui no Brasil, geralmente, a gente não tem muitas entrevistas, dependendo da vaga de emprego que você está tentando aí. Mas lá fora é comum, por exemplo, na nossa profissão, eu também sou programador, né? De ter ali 2 ou 3 entrevistas ou até mais, entrevistas diferentes, tá? Então, eu vou falar de algumas aqui que são as mais clássicas e aí, presta bastante atenção, porque esse momento é o que a gente costuma ficar com aquele friozinho na barriga, né? Bem, geralmente a primeira entrevista ela é bem parecida com essa que a gente tem aqui no Brasil, mas o problema é que aqui no Brasil a gente só tem meio que a primeira, em muitas ocasiões. Que nessa entrevista vai ser meio que uma preliminar, né? Eles vão tentar te conhecer, saber melhor quem é você e por que você seria um bom candidato para a vaga. Na verdade, essa primeira entrevista lá fora, ela é meio que um caráter eliminatório para saber se você pode ou não passar para as próximas entrevistas, que aí já vão ser um pouco mais técnicas, vamos ver se você sabe exatamente o que você precisa para trabalhar naquela profissão. Independente da sua profissão, eles vão, na verdade, nas próximas 2 ou 3 entrevistas ou até mesmo fases do processo seletivo, às vezes não vai ser uma entrevista, né? Vai ser uma fase. Você tem que enviar um projeto, você tem que enviar alguma coisa que você fez em casa ou desenvolveu para realmente avaliar aquilo que você tem de habilidade técnica, né? O que a gente chama de hard skill. Vou dar um exemplo aqui da entrevista que se chama Whiteboard Interview, que é a entrevista de quadro branco, que na nossa área de tecnologia é muito comum e costuma dar aquele frio na barriga imenso. Nesse tipo de entrevista, realmente tem um entrevistador
e você, né, que é o candidato, numa sala na frente de um quadro branco. E aí você tem um problema de algoritmo, tipo um problema de matemática, por exemplo, para você solucionar no quadro. Só que como é um problema de código, um problema de algoritmo, a pessoa tem que escrever um código, um algoritmo, para solucionar esse problema. E aí vão ser avaliados ali vários aspectos. Não só se a pessoa vai conseguir chegar até o final, conseguir solucionar o problema, mas como ela abordou aquilo, como foi a comunicação dela com o entrevistador. Então, não pense você que essas fases, que são técnicas, estão sendo avaliadas apenas as partes técnicas. Na verdade, o próprio contato entre você e o avaliador também está sendo avaliado. E um último tipo de entrevista que eu gostaria aqui de pontuar é a final interview, ou entrevista final, que na verdade é com você e os tomadores de decisão da empresa. Ou seja, é o cara que realmente vai carimbar ali que você está contratado ou não na empresa. Nesse tipo de entrevista, eles vão, na verdade, te perguntar questões, qual é a sua expectativa salarial. Na verdade, os tomadores de decisão talvez não te conheceram ainda. Eles podem te levar para dar uma volta na empresa para você conhecer as pessoas e eles vão ver como você vai se socializar com as pessoas, né? Então, é um último momento que eles realmente querem fazer uma análise. Não pense você que se chegou na final interview, você está contratado. Não é isso. É uma avaliação. Você tem que também estar bem preparado para essa entrevista. Pergunta número 4 que eu anotei aqui. Quais são as perguntas mais feitas nas entrevistas e como que eu devo responder a elas? Olha, Cleverson, como eu falei no início do vídeo, a cultura empresarial, a cultura inclusive do país, do lugar onde a empresa está, pode influenciar nas perguntas que vão ser feitas na hora da entrevista. Porém, existem sim perguntas que são sempre feitas, tanto aqui no Brasil, perguntas que são feitas lá fora, que a gente categorizou, realmente montou ali um set, né, uma lista dessas perguntas que geralmente são feitas, e a gente montou também uma resposta para cada uma dessas perguntas que seria a ideal. Essa lista completa com as respostas sugeridas em inglês estão lá no nosso curso Inglês para Devs. Lá a gente vai te ensinar realmente a entender como você tem que responder e também quais são as perguntas mais feitas, né? Agora a quinta pergunta, professor. Eu queria muito participar do curso Inglês para Devs. Quando vai ter uma nova turma com desconto para o curso? Pô, muito obrigado aí pela pergunta. Na verdade é o seguinte, no dia 22 de novembro agora de 2021, nós vamos abrir uma nova turma especial para a Black Friday. Não vamos apenas abrir uma turma, como a pessoa que fizer a matrícula agora na Black Friday vai ter um grande desconto. Não vou revelar ainda qual vai ser esse desconto. Para você saber qual é, tem uma lista de espera aqui que a gente vai te avisar assim que a turma sair, né, estiver aberta, e também vamos te falar qual é o desconto que você vai receber para participar dessa turma na Black Friday. Mas vai ser uma parada imperdível. Se eu fosse você, eu não deixava de colocar o nome na lista que está no link aqui na descrição do vídeo. É isso aí, professor. Acabou aqui as perguntas. Muito obrigado. Valeu aí por responder. É nóis. Que isso, Cleverson. Prazer é todo meu de responder as suas perguntas e eu também quero responder a sua pergunta que está assistindo aqui esse vídeo. Coloca aqui embaixo aquilo que você tem de mais dúvida sobre entrevistas, sobre documentos e etc. que eu quero responder, eu quero te ajudar. Às vezes ficou faltando aqui alguma informação que seria legal eu te falar. Beleza? Então, olha, muito obrigado. Não deixe de se inscrever aqui no canal. É muito bom para você não perder nenhum conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo.